preside esta mesa, cumprimentar a doutora Maíra pela brilhante exposição, que facilita bastante o meu trabalho, porque eu acho que, na verdade, a doutora Maíra já colocou bem a maior parte dos problemas. Agradecer o convite da Associação dos Magistrados do Trabalho, do qual eu é uma honra fazer parte, da Associação dos Advogados Trabalhistas, da Escola Judicial. Dizer que é uma satisfação estar aqui, porque eu acho que o caminho, doutor Daligrave, é esse. Se nós queremos construir um Estado verdadeiramente democrático no Brasil, a gente tem que fazer exatamente o oposto de quem fez a reforma trabalhista. Nós temos que colocar os vários segmentos de quem vai aplicar essas regras e pensarmos em conjunto quais são os problemas e quais são as soluções, né? E eu quero também aqui fazer uma especial referência não só aos juízes do trabalho, colegas, nesse dia que eu me despeço da ativa, pelo menos da magistratura, porque na magistratura nós sempre estaremos, né, Zeno? Mas também aos servidores com quem eu tive uma grande satisfação de trabalhar, os advogados, né, com quem eu tive a honra de trabalhar aqui. Eu acho, e sempre disse isso, talvez não pessoalmente a cada um, eu acho que Curitiba tem uma das advocacias trabalhistas mais destacadas do Brasil. Eu vou falar uma das para não querer ser excessivamente defensor do nosso lado, mas eu acho que realmente Curitiba tem um nível de advocacia invejável no país. Eu que já trabalhei em vários lugares, eu acho que eu posso dizer isso. Mas eu queria hoje fazer também uma homenagem especial aos calculistas, até porque eles vão ser um tanto afetados por essa reforma, na pessoa do doutor Hildo, que está aqui presente desde 1990, fazendo cálculos trabalhistas e até hoje tentando aprender novas coisas, acompanhando o que está mudando. Isso é muito bom, porque nós sempre temos que realmente acompanhar o que está mudando, nós temos que progredir, nós temos que melhorar o nosso conhecimento técnico, porque é melhorando o nosso conhecimento técnico que nós vamos melhorar o Brasil, não é isso? Bom, eu não sei se vai aparecer bem ali, agora estou vendo que está um pouco claro, mas eu começo a minha observação, que a doutora Maíra já fez isso, mas eu vou repisar alguns temas para tentar seguir uma ordem lógica. Curiosamente, o artigo 840 da CLT nunca fez referência ao valor da causa, e não havia nenhuma referência nem ao valor da causa, nem ao valor do pedido. Agora, no processo do trabalho, aos poucos, acabou se impondo a necessidade de indicar o valor da causa. E isso começou principalmente lá com a Lei 5.584, quando foi instituído o sistema de alçada, que dizem que ainda está em vigor. Eu, particularmente, acho isso uma excrescência do passado, que já foi revogada pela reforma do sumaríssimo, mas os tribunais continuam dizendo que ainda existe o procedimento de alçada da Lei 5.584. Então, basicamente, nós temos três objetivos na fixação do valor da causa. Definir a recorribilidade da sentença, já que se entende que o procedimento de alçada ainda continua vigente. Fixar qual é o procedimento, se é o procedimento de alçada, o procedimento ordinário ou o procedimento sumaríssimo, o que na prática também a gente percebe que está se transformando em algo absolutamente desnecessário, porque na prática os juízes aplicam o mesmo procedimento, seja na alçada, seja no sumaríssimo. É incrível que o sumaríssimo mesmo, hoje em dia, praticamente não tem mais grande vantagem, exceto no segundo grau, que ainda briga para manter o procedimento sumaríssimo. É o único lugar onde eu vejo ainda uma grande vantagem em entrar no sumaríssimo, é porque o segundo grau procura efetivamente manter o procedimento sumaríssimo tal como previsto na lei. E a terceira questão é calcular o valor das custas, eventuais condenações por litigância de má-fé ou embargos procrastinatórios. A doutora Maíra já comentou a esse respeito. O valor da causa, entretanto, é um requisito expressamente previsto no CPC. E o que aconteceu é que, gradativamente, todos nós começamos a exigir que tenha o valor da causa, e isso já vem há bastante tempo razoavelmente consolidado.
A Lei 13.467, como já foi dito também pela doutora Maíra, ela radicaliza isso agora ao exigir o valor do pedido. E está lá no artigo 840, que já foi lido. A minha intenção era que os senhores acompanhassem aqui na tela. Eu acho que, na verdade, se eu está faltando acho que assim fica melhor. A ideia era que os senhores acompanhassem na tela, está um pouco claro, mas eu acho que dá para ver. A mudança é o texto sublinhado, né? E é incrível, nessa reforma trabalhista, quanto mais eu leio, e eu tenho sido chamado para falar de vários e diferentes temas da reforma trabalhista, e quanto mais eu leio a reforma trabalhista, eu mais me aprofunda uma impressão que eu já tinha antes e uma surpresa, uma grande surpresa. A impressão inicial que eu tinha antes é a diferença entre o discurso, né, e a realidade das propostas. Eu sempre tive a impressão de que havia um cinismo no discurso da reforma, que o que se dizia que se pretendia era uma coisa e o que se estava fazendo era outra. Quanto mais eu leio, mais eu percebo isso. E a outra coisa, que essa sim me surpreendeu mais, é a péssima qualidade do texto produzido. Realmente é coisa de primeiro ano da Faculdade de Direito. Tamanhos os equívocos que foram cometidos, e os equívocos são tão sérios, na minha opinião, que, principalmente na parte do direito material, vai ser realmente um tiro no pé, principalmente para os pequenos empresários. Como sempre, né, no Brasil, quem se dá mal é o pequeno. E o pequeno empresário vai ter grandes dificuldades para entender o que é que muda na vida dele, e ele vai acabar optando por caminhos equivocados na hora de aplicar a legislação e vai se dar mal. Então, não é o tema daqui, mas da minha exposição, mas eu chamo a atenção em relação a esses dois aspectos da minha convicção de que há uma diferença entre o discurso. Qual era o discurso? Vamos simplificar, e aí, me desculpem, eu tenho, desde o começo dos meus estudos de processo do trabalho, uma divergência enorme com essa afirmação de que o processo do trabalho é simples, é informal. Quanto mais eu estudo isso, mais eu vejo complexidade, mais eu vejo dificuldade, eu vejo uma dificuldade enorme no processo do trabalho, não só por uma dificuldade das fontes normativas, o problema das fontes normativas terem que se dialogar de uma forma tensa e imprecisa, mas eu vejo também uma complexidade, principalmente metodológica, dentro do processo do trabalho, que, inclusive, não se verifica no civil. Pode-se dizer que quando eu coloco em xeque algumas questões relativas à prova, por exemplo, ou à prova no sentido amplo, eu acho que o direito do trabalho tem mais a ensinar sobre ônus da prova para o processo civil do que o processo civil a nos ensinar. É só um exemplo. E quem faz uma audiência trabalhista sabe muito bem a complexidade que é prova e ônus da prova no processo do trabalho, que, na minha opinião, são muito maiores do que no processo civil. Mas, em relação a essa questão do problema da péssima técnica, e a doutora Maíra já, com muita cuidado, já percebeu o seguinte, o texto está muito ruim, porque ele manteve tudo que tinha de ruim antes e acrescentou uma ruindade maior agora. Né? O texto já era ruim, essa coisa que já foi mencionado aqui, da breve exposição dos fatos. Isso já rendeu muita discussão, e parece que quem fez a reforma não sabia disso. Resolveu manter a mesma coisa. Se era para simplificar, já podia ter tirado esse breve exposição aí, que já tinha dado uma boa simplificação. Aliás, o discurso não era só de simplificação, era de modernização. A CLT é velha, né? É um instrumento antigo, está cheio de problemas. Por que não resolveu esses problemas, essas velhices, que a gente mesmo já concluiu que é algo incompatível com o mundo de hoje, como breve exposição dos fatos, mas que não fica só nisso, não, né? Parece que há uma divergência entre a realidade
e a petição inicial. O advogado que faz a petição inicial hoje, quando ele olha isso daqui, ele não se identifica com a petição inicial de hoje, com o PJE, essa maravilha tecnológica que nós temos que utilizar. Então, cadê o CPF e o CNPJ aqui que tem que colocar na petição inicial? Parece que não precisa no processo do trabalho, mas o problema é que precisa, e não está aqui, né? Data e assinatura do reclamante, parece que ele tem que ir lá e assinar o documento, assim. Ou seja, em vez de realmente fazer uma modernização, o que, na verdade, a impressão que fica é que se tentou incluir algumas maldades, e nós vamos discutir essa questão de quais eram os motivos disso daqui, mas eu, até ouvindo a doutora Maíra, eu acho que eu consegui mais ou menos delimitar qual é o principal objetivo de incluir o pedido entre os requisitos da petição inicial. É muito simples. Nós escolhemos o culpado. O culpado é o advogado de trabalhador que entra com ação demais. Então, se eu, por acaso, der trabalho para ele vai pensar duas vezes antes de ficar pedindo esse monte de coisa que ele vai colocando na petição inicial. Pô, cru, simples, direto, e eu acredito cada vez mais isso. Porque se não for isso, o resto não tem o menor sentido. Aí era coisa de doido, aí é esquizofrenia pura mesmo, como a doutora Maíra disse. Bom, então, além da péssima redação, é quase imprescrutável o objetivo da alteração, era essa a intenção, o objetivo da alteração. Eu posso pensar em duas coisas, eu havia pensado em duas coisas e cheguei a essa terceira que eu já adiantei agora. O objetivo é pura e simplesmente dar trabalho para fazer petição inicial, porque o que está sendo divulgado é que vai diminuir a quantidade de ações, não é isso? Então, para diminuir a quantidade de ações, tem um jeito simples, é só dificultar você fazer mais ações. Mas tem duas outras possibilidades. Uma insatisfação psicológica dos empregadores em haver uma dissonância entre o valor da causa e o valor da condenação. Todos nós já ouvimos isso daí, né, de quem teve um parente que teve uma ação, falou, mas ele pediu só 10 mil reais. Eu falei, mas a condenação pode ser 20, cuidado. Então, realmente, isso é um problema dentro do sistema, porque para as pessoas mais simples, eles não conseguem entender como é que ele pode ter pedido 40 e ganhado 80. O segundo aspecto, e a doutora Maíra já levantou a questão, poderia ser dar objetividade à fixação dos honorários dos advogados. Este último critério, entretanto, que é de dar objetividade ao valor da fixação dos honorários, me parece que só tem sentido se o objetivo for que a sentença também seja preferencialmente líquida. Ou seja, que sejam critérios para que o juiz, na hora da fixação dos honorários, vá dizendo, eu condenei em tanto, então vai dar tanto. Por quê? Porque, se vocês lerem o que está no artigo 791-A da CLT, outro textinho horroroso, mal escrito, na minha opinião, porque ele diz assim, ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência fixados entre 5% e 15%, aí ele coloca, sobre o que vai ser fixado? Sobre o valor que resultar da liquidação da sentença. Então, presume-se que é possível deixar para a liquidação da sentença a verificação do valor devido. Mas como, se a petição inicial já é líquida, e nós sabemos que a regra é, se a petição inicial é líquida, a sentença, em princípio, tem que ser líquida também. Por esses motivos que a doutora Maíra muito bem abordou, porque se há um pedido formulado em valor específico, a contestação também deve analisar a questão do valor pedido. Ela não pode ficar na impugnação genérica, porque senão será aplicado o artigo 341 do CPC, que admite verdadeiro o que foi falado a respeito se não houver uma contestação específica. Ora, se há um pedido com valor e há uma contestação específica a respeito do valor, a sentença vai ter que decidir sobre o valor, porque se ela não decidir sobre isso, faltará fundamentação na decisão. Então, ainda que não seja um cálculo típico, um cálculo inteiro, com todas as indicações, ele vai ter que dizer se é 5 ou se é 10. E isso, na prática, já é uma condenação em sentença líquida. Outra coisa, do proveito econômico obtido.
E aí tem um problema, porque o proveito econômico obtido só pode ser do autor, né? Ou será que o empregador, ou do autor ou do reconvinte, que também é o autor? Mas e se for do empregador, qual é o proveito econômico obtido? É só o fato dele ter conseguido que fosse rejeitada a pretensão do autor? A redação é ruim nesse aspecto, porque, na verdade, o empregador, quando ele se defende, quando ele é réu, ele não tem um proveito econômico na ação. Ele apenas não tem um prejuízo econômico. E a terceira, ou não sendo possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa. Portanto, como a causa é a soma dos pedidos, que assim está inclusive no CPC, que nós temos que aplicar subsidiariamente, no final das contas, os honorários incidiriam sobre o valor da causa como um todo, e se é sobre o valor da causa, também sobre o valor do pedido. Contudo, é interessante, há uma diferença interessante entre o parágrafo 2º e o parágrafo 3º. No parágrafo 2º diz, ao fixar os honorários, o juiz observará, entre outras coisas, a natureza e a importância da causa. E no parágrafo 3º, quando ele fala dos honorários de sucumbência, ele diz, na hipótese de procedência parcial, o juiz arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários. É curioso, porque aqui ele não tá escrito em nenhum momento, assim, com todas as linhas, que se alguém pede 10 na inicial e o juiz defere 5, o autor receberá honorários sobre os 5 que ele ganhou e a empresa será condenada e a empresa receberá honorários sobre os 5.000 que o autor pleiteou. O que está dito aqui é que o juiz arbitrará segundo esses critérios, o que, obviamente, aumentará o ônus argumentativo da sentença, porque o juiz vai ter que dizer por que ele está condenando sobre esse valor e não sobre aquele outro. E a diferença não me parece ser acidental, porque nós vamos examinar alguns casos concretos em que haverá grande dificuldade, efetivamente, para os juízes decidirem a respeito da questão da fixação dos honorários de sucumbência, principalmente no caso de sucumbência parcial. Então, o texto aprovado do artigo 840 mantém antigas inconsistências, como breve exposição dos fatos, que já foi referido aqui várias vezes, mas o pior é que ele não se preocupa com as questões fundamentais correlatas com a mudança que ele mesmo impôs. Por exemplo, a necessidade de indicação de valores para pedidos sucessivos. Não há a menor indicação de como é que se faz isso. E também não há indicação de qual é o critério de prevalência na hora de fixação do valor da causa e dos honorários de sucumbência quando há pedidos sucessivos. E o exemplo mais interessante é, por exemplo, eu pleiteio reintegração. E se não houver reintegração, eu quero pleitear as verbas resilitórias, porque foi dispensado sem nada a receber. Ora, eu tenho que dar um valor a cada uma dessas pretensões, reintegração, porque não há exceção para nenhuma regra. O artigo 840 me parece muito rígido nisso. Ele não diz assim, é só para pedidos condenatórios, ou é só para esse tipo de pedido. Ele diz, todo pedido deve ter expressão econômica. E, aliás, o CPC, nesse aspecto, dá apoio, porque o CPC também vai nessa linha. Então, até os pedidos declaratórios, os pedidos de reintegração, de obrigação de fazer, todos devem ter valor. Agora, se eles são natureza sucessiva, tudo bem, o CPC já diz, o de maior valor é o que se computa como valor da causa. Mas há uma dificuldade muito grande no processo do trabalho em separar, por exemplo, o valor do pedido da reintegração e o pedido de verbas rescisórias. Necessidade de indicação dos valores separados para cada um dos litisconsortes. Vejam a dificuldade que será, por exemplo, se eu entro com uma ação contra um prestador de serviços, que é o empregador, e 2 tomadores de serviço. Cada um desses tomadores de serviço prestou serviços em uma época diferente.
Ora, nós sabemos que o nosso trabalhador, com o nível de escolaridade e de conhecimento, com a formalização das relações como nós temos no Brasil, ele sabe exatamente o dia que ele começou num empregador e o dia que ele começou num tomador de serviço e quando ele começou no outro, não é verdade? Eu fico imaginando o advogado recebendo o cliente, ele fala, eu trabalhei mais ou menos, não sei quantos dias, depois eu fui para outro lugar, mas eu não lembro onde que era, qual era a empresa que trabalhei, eu não sei qual que era que eu trabalhei, eu acho que era essa. O senhor lembra, o senhor conhece lá o supermercado, não sei o que, era ali do lado. É assim que eles conhecem a realidade do trabalho deles. Então, se eu não estiver enganado, da forma como está aqui, eu teria que entrar com o pedido certo, determinado e com valor em relação a cada um dos réus para os quais eu estou formulando o pedido. Ou seja, o pedido tem que ser individualizado. Ou seja, aumenta a complexidade da técnica da elaboração da sentença, assim como vai aumentar a complexidade da técnica da elaboração da sentença e da contestação também. Outro, não fala nada sobre cálculo de contribuição previdenciária nem de imposto de renda. Delimitar o valor do pedido, me parece o bem ou a utilidade da vida, pela definição de que o venda, que é devida ao autor. Mas não se fala nada se ele já deve, já de antemão, fazer o cálculo de contribuição previdenciária de imposto de renda. Ou seja, se deve ser uma liquidação naquela tradição que a gente tem na parte da liquidação, ou se basta apenas indicar o valor da pretensão, já que o objetivo principal é dar parâmetros para a fixação dos honorários de sucumbência. Critérios para arbitramento da sucumbência parcial também não foram bem definidos, como nós acabamos de ver ali no 791A. Outra questão também em aberto é se há necessidade ou não de o juiz previamente determinar a emenda da petição inicial, caso o valor do pedido não venha. Porque o advogado pode usar essa técnica que a doutora Maíra se referiu, de dizer, justificar que ele não tem condições de delimitar o valor do pedido e, em razão disso, pedir que seja determinado na liquidação. Ora, isso nada mais é do que o antigo pedido genérico, que é basicamente 90%, como bem analisamos, 90% dos nossos casos se enquadram nessa possibilidade. Só que o artigo 840 fala expressamente de valor do pedido. Qual é a tendência dos juízes, e eu não falo isso sem nenhuma recriminação, é uma tendência natural do sistema e é o que efetivamente vai ocorrer na grande maioria dos casos. Eles vão extinguir sem resolução do mérito. Agora, eles vão extinguir com resolução do mérito, mas eles devem primeiro intimar para regularizar? Bom, a primeira questão é que isso já não tem mais nem sequer previsão explícita a respeito disso no CPC, ao contrário do que havia antes. Porque no CPC, no 321, ele agora, ainda existe a possibilidade de ele determinar a emenda quando exista uma irregularidade no prazo de 15 dias, mas, do outro lado, também existe previsão de que o juiz poderá adequar o valor da causa se ele entender que há elementos... Deixa eu ver se eu coloquei aqui, eu não coloquei. O juiz também pode, no CPC, adotar a providência de ele, de ofício, retificar o valor. Então, ainda há três possibilidades. A primeira é do juiz determinar, na forma do 321, que ele emende a petição inicial em 15 dias, a possibilidade dele extinguir imediatamente, diante da redação do 840, parágrafo 3º, que é direta pela extinção, existe a possibilidade de o próprio juiz arbitrar o valor pelos critérios legais. E a lei é absolutamente silente a esse respeito. Então, aí nós voltamos aos velhos problemas de interpretação da legislação trabalhista, se aplica subsidiariamente o CPC ou se não se aplica. Se o texto da lei já é excludente, não há outra hipótese senão a extinção sem resolução do mérito, ou se aplica a norma sucessiva de que deve ser intimado o advogado para emendar a petição inicial. O maior problema, entretanto, está na omissão da CLT a respeito da possibilidade de regras de exceção a respeito do pedido determinado. Como a doutora Maíra muito bem explicou aqui,
E eu vou dar um exemplo assim que me parece que é bem do dia a dia da maior parte dos advogados. O empregado acredita que fizesse 1 hora extra por dia. Como sempre, ele também não tem uma ideia muito exata. Eu acredito que a maior parte eu trabalhava lá e não recebia. Mas quanto? Mais ou menos 1 por dia. Vamos supor que fosse algo assim. Então, eu tenho lá 1 hora extra por dia. E, com base no último salário, o advogado estima 25 horas por mês. E fala assim, como 25, o valor da hora é R$10. Então, hora extra, R$15. 15 vezes 25, 375 por mês. Como ele trabalhou 24 meses, eu pego os 375, multiplico por 24. Aliás, eu fiz errado aqui a conta, mas não importa muito. Eu sei que eu mudei na última hora e acabei ontem à noite, ainda depois do coquetel de ontem à noite aqui, acho que eu não saí muito bem. A conta saiu totalmente furada aqui. Mas vamos supor que no final, usando esses critérios que são bem razoáveis, eu chego a um valor de R$9.000 como o valor que eu acho que é razoável. E eu até poderia fazer uma proposta de acordo com base nisso, mas não tem acordo e nós vamos para o processo e vai ser julgado o processo. E no final, o que acontece se na apuração, com base nos cartões de ponto, por exemplo, se encontrar 10.000 e não 9.000? Bom, o princípio da razoabilidade, o razoável é deixar os 10.000, porque, na verdade, o arbitramento lá era um arbitramento aproximado. O advogado até já ressaltou isso, que ele estava fazendo um aproximado, porque ele não tinha os documentos. Vocês acham que os juízes vão manter os 10.000 ou vão dizer que se limita aos 9.000 pedidos? Ele vai limitar os 9.000 pedidos, não é isso? É essa a tendência de todos nós. Então, a tendência, portanto, é do advogado tomar cuidado de não pedir menos do que aquilo que seria devido. Ele não tem o valor exato, porque ele tem a última remuneração. Essa coisa de que nós temos condição de fazer os cálculos porque o trabalhador recebe cópia do contra-cheque é uma ficção, né? Porque quem fala isso está em outro país. Porque no Brasil, primeiro, muitos não entregam a segunda via. Segundo, o trabalhador não guarda aquilo. Joga fora mesmo, né? Agora, vejam o contrário. Vamos supor que, nesse caso, na liquidação, se apura só R$4.500. Então, tudo bem, é menos do que os 9.000, o juiz vai deferir só os 4.500. Agora, e os honorários? O autor sucumbe nos 4.500 que ele deixou de ganhar? Então, a ideia é essa. Ele pediu 9, ganhou 4.500, então ele tem que pagar honorários de 4.500, né? Então, se a lógica for essa, daí vão decorrer inúmeros problemas práticos para os advogados. Porque as diferenças, por exemplo, podem decorrer de fatores como que o trabalhador e o advogado não conheciam. Como, por exemplo, o valor exato que era pago a título de horas extras. Pode ser que ele recebesse horas extras, estavam lá no Olerite, e ele nem sequer tinha ideia exata de qual era o valor que ele recebia. Outro problema pode ser que as horas extras que ele pediu, por exemplo, tinham um adicional de 50%, mas as que eram pagas com adicional de 100%, e ele não tinha conhecimento disso. E isso diminui o valor da condenação. Ou seja, ele pode estar sendo condenado por fatores que são estranhos à ideia de sucumbência. Porque a ideia de sucumbência é que, quando eu pleiteio algo indevido, eu tenho que arcar com o custo que a parte contrária teve para se defender. É o ônus da defesa excessiva, ele teve que ir além do razoável para se defender, por isso ele tem direito aos honorários. Isso é muito razoável, isso até não há como negar isso. O problema é contemporizar isso com uma regra rígida de exposição de valores em que você não sabe dizer efetivamente se a diferença de valor decorre de um comportamento inadequado do autor ou se é a coisa da vida que eu não tinha conhecimento de algo e não era razoável exigir que eu tivesse conhecimento daquilo.
O artigo 324 do CPC, a doutora Maíra também já se referiu a isso, diz lá no inciso 2 que, quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato, ou quando a determinação do objeto, no inciso 3, quando a determinação do objeto do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu, nesses casos, admite-se o pedido genérico. O problema é que pedido genérico, na verdade, é ausência de pedido. Ou, então, eu poderia admitir outra coisa. Eu estou fazendo o pedido genérico, mas eu estou fazendo apenas uma estimativa do valor. Ora, nós já vimos que a tendência dos juízes, em caso de você estimar o valor, é considerar ele como valor mesmo pleiteado. E, em razão disso, limitar a pretensão ou acarretar pagamento de honorários de sucumbência. Então, como fixar o valor da causa concomitante? Outra coisa, como fixar o valor da causa concomitante com o valor do pedido, se na CLT não tem nada a respeito disso? Nós vamos ter que aplicar as regras subsidiárias do artigo 292 do CPC. Não é ninguém me telefonando, né? Que eu coloquei 30 minutos aqui para avisar que estava terminando o meu tempo. Bom, será que o juiz pode determinar, a doutora Maíra também já abordou e eu concordo absolutamente com a observação. Eu li texto dizendo que o juiz pode determinar que, com a juntada dos documentos, o autor emende a inicial. Bom, a doutora Maíra apresentou essa questão sobre a lógica de se o autor pode solicitar a emenda da petição inicial. É lógico que ele pode, mas aí depende da concordância da parte contrária. Como agora está em questão honorários, eu acho que vai ser muito difícil a parte contrária concordar. Mas, se ela concordar, tudo bem. Mas a outra pergunta, e eu vi alguns defendendo o ponto de vista, que o juiz pode determinar a emenda da petição inicial. Aí, nesse caso, eu não concordo para corrigir de ofício. Ele não pode porque não tem previsão legal nenhuma, absolutamente nenhuma. E, na verdade, seria um ato tumultuário do procedimento. Bom, para terminar, eu acho que aqui é que para não ultrapassar meu tempo e dar oportunidade de perguntas, eu acho que aqui é que é o tema principal, e a doutora Maíra também já abordou essa questão. Como não existe mais a ação cautelar incidental para exibição de documentos, o remédio, um possível remédio para a advocacia, seria solicitar em tutela cautelar antecedente a exibição dos documentos. Eu, particularmente, se fosse advogado, faria isso. Melhor, às vezes, pecar pelo excesso do que pecar pela omissão. E depois penalizar o cliente com pagamento de honorários advocatícios indevidos. Mas mesmo esse pedido não é algo simples, não é algo fácil. O modelão, né, que o doutor Legrave falou, foi a doutora Maria, né, falar, o modelão não vai ser um modelão simples, não. Porque, como a tutela cautelar antecedente tem que ser depois cumprida em 30 dias, é como se você mobilizasse a sua tropa, ela ficasse de prontidão com as armas em punho, e assim que o chefe desse o sinal, corre todo mundo para fazer a petição inicial, porque você só tem 30 dias. Então, isso daí seria um problema muito sério. E até porque não depende só do advogado isso, você ainda tem que chamar o trabalhador e conversar com ele. Olha, foi juntado isso daqui, tem isso daqui, como que era aquilo, o cartão de ponto era batido corretamente, não era? Então, é uma tarefa um bocado complicada. Outra coisa importante é que, para que essa tarefa tenha alguma repercussão real, você tem que alegar fatos na petição inicial da tutela cautelar. Porque, se não houver a exibição dos documentos, o juiz poderá admitir verdadeiros esses fatos alegados na petição inicial. Ou seja, a tutela cautelar, como exibição de documentos, já é, em si, um certo procedimento de conhecimento. Ou seja, é como se fosse uma pequena petição inicial. Vamos dar o exemplo da questão das horas extras. O seu cliente, em princípio, falou que
parece que o cartão de ponto está tudo certo. Eu preciso dar uma olhada, é sempre assim, né? Mas eu acho que está certo o cartão de ponto. Aí você fala assim, bom, então eu vou pedir para juntar os cartões de ponto e os recibos de pagamento, que esse vai ser em todo caso. Porque aí, com base nisso, eu formulo o pedido de forma adequada e correta. Aí, ele não junta os cartões de ponto. O que acontece com o processo? Nada. Fica por isso mesmo. Você continua sem fazer a petição inicial. Então, só tem um meio de dar seguimento a isso. É você já alegar lá na petição inicial que trabalhava das 8 às 20 horas, com intervalo de 30 minutos, em tais dias, tal, e que pretende provar isso por meio dos documentos que estão na posse da parte contrária. Então, olha que coisa estranha. Não é a mesma coisa com uma reclamação trabalhista como é hoje? No final das contas, o que nós vamos, na minha opinião, a tendência, pelo menos eu acho que a tendência da racionalidade, é fazer uma petição inicial como tutela cautelar antecedente, dizendo que precisa dos documentos para fazer a inicial. Aí a gente cita a parte contrária para apresentar os documentos, aí ele apresenta os documentos, aquilo que normalmente o advogado da empresa até não gosta, quer colocar em sigilo, porque ele não quer que ele veja antes. Agora ele é obrigado a colocar antes no processo, para o trabalhador ter condição de ver todos os documentos mesmo, porque se ele não juntar, vai ser admitido verdadeiro o que está alegado na inicial, é praticamente uma revelia. Aí ele exibe, aí sim, agora ele faz a petição inicial com os pedidos. Eu, particularmente, se advogado fosse, eu preferiria, inclusive, fazer uma petição inicial com cálculos de liquidação propriamente mesmo. Porque, dessa forma, não há como você fugir dos problemas de interpretação de se o pedido é inferior, a condenação supera ou não o pedido, aquela questão das condenações ultra petita ou extra petita. Eu acho que isso é inevitável. Agora, isso não resolve o problema, né? Na verdade, essa legislação ela é tão omissa, ela é tão ruim, ela é tão precária, que vão continuar vários dos problemas. Por exemplo, aqui, ó, o pedido sucessivo que eu disse aqui, e outros assim. Por exemplo, qual é o valor do pedido de ressarcimento de despesas decorrentes de acidente de trabalho? Como é que eu peço aquilo que eu não sei ainda que vai existir? E se eu pedir reintegração, por exemplo, pelas regras do CPC, o valor da causa são 12 salários, como o valor da causa. É também valor do pedido isso? Como é que eu estimo o valor da reintegração? Porque a minha reintegração pode ocorrer daqui 5 anos. Né? E eu vou ganhar 5 anos de salário se for acolhido o pedido de reintegração. Mas o valor da causa, pelas regras do CPC, é 12 meses. Se eu pedir 12 meses, eu estou limitando o meu pedido de reintegração àqueles 12 meses? Ou se considera apenas uma parte do pedido e depois eu posso pleitear a complementação? Então, são todas essas questões que, infelizmente, a reforma não aborda bem e que nós vamos ter que usar, na verdade, um bocado de bom senso para não cometer grandes teratologias dentro do processo do trabalho. Eu agradeço a atenção de todos e espero, com algumas perguntas, poder